Neste vídeo eu vou falar sobre a API do Magnus Billing, tá? Uma API bastante robusta, complexa, segura, tá? E bastante simples de utilizar, ok? O projeto ele está disponibilizado no GitHub, tá? Magnus Billing API PHP. Se você botar no Google Magnus Billing API, já aparece aqui, ó, na primeira colocação, tá? Bom, para que serve essa API? Tá? Com essa API, você consegue conectar no Magnus Billing desde qualquer sistema e de qualquer lugar. Tá? Obviamente, desde que você não tenha um firewall no seu Magnus Billing lá específico, seu que bloqueie acesso, mas, por padrão, a conexão é aberta desde que você tenha, desde que você não tenha bloqueado. Tá? Então, vamos lá. Essa API ela é bastante simples, mas ela é bastante extensa, tá? Então eu vou separar em alguns vídeos, tá? Neste primeiro vídeo eu vou simplesmente demonstrar como a gente instala, tá? E como faz a conexão com o Magnus Billing, tá? Vamos lá. Aqui eu vou usar como exemplo, tá? Um servidor que eu tenho aqui com CentOS 7, tá? Neste caso pode ser qualquer outro servidor, ok? E vou utilizar nesse nosso caso, já que eu tenho acesso root a esse servidor, tá? Eu vou usar o próprio Composer para fazer a instalação, que é bastante simples, tá? Mas também eu vou mostrar para você, caso você tiver, por exemplo, só um acesso FTP, que você não tem como instalar Composer nem nada, como você pode fazer a utilização dessa mesma API sem nenhuma dificuldade, tá? Magnus Billing, eu vou utilizar esse meu Magnus Billing de teste aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, no destino, onde a gente vai querer receber os dados, pegar os dados do Magnus Billing, tá? Nós temos que instalar essa nossa API, tá? Neste caso aqui, é bastante simples, é só pegar essa linha aqui, ó, copiar ela, colar aqui no SSH e pimba. Neste caso, não deu porque nós precisamos instalar o Composer, tá? Então, Joom install Composer. Pronto, é só instalar o Composer, rapidinho que ele já termina. E voltamos a executar esse comando aqui. Pronto, já está instalado. Bom, aqui, só para a gente se ordenar, eu vou entrar no diretório temp, vou criar um diretório aqui chamado Magnus API, cd Magnus API, e agora eu vou executar aquele comando para instalar instalar o projeto Magnus Billing API. Tá? Para facilitar aqui o entendimento, eu vou conectar via SFTP nesse servidor, tá? Para a gente poder editar de forma visual os arquivos, ficar mais simples, tá? Pronto, o Composer instalado. Se a gente dá um ls aqui, a gente já vai ver que já foi instalado o projeto. Agora eu vou abrir então o diretório onde a gente instalou a nossa API. Feito. Aqui estão, tá, eu estou logado neste caso aqui, eu estou usando o CyberDuck. Tá? E agora aqui dentro nós vamos fazer a nossa conexão com o Magnus Billing. Ok? Como a gente faz isso? Criamos um arquivo. Tá? Eu posso chamar aqui de read.php. Ok? Abrimos o arquivo.
Aqui está o arquivo. Tá? E agora nós pegamos o nosso conteúdo aqui, ó, de como usar, e colamos ele inteiro dentro do nosso arquivo. Lembrando que esse arquivo é PHP, né? Então temos as tags do PHP e salvamos. Bom, o que a gente tem que fazer agora aqui? API Key e Secret Key. De onde eu vou pegar isso aqui? É do meu Magnus Billing. Tá? Primeiro eu vou pegar a minha URL do meu Magnus Billing e vou colocar aqui. Ó. Tá? Você vê que eu copiei exatamente como eu acesso. Tá? Aqui no meu aqui eu não tenho o MBilling, tá? Porque eu tenho configurado aqui para não botar o MBilling. Tá? Então, um Magnus Billing de teste. Então, colocamos ali, é exatamente igual como nós acessamos. Então, no seu caso, que tem um MBilling ali, você coloca exatamente igual. Você usa HTTPS, bota o HTTPS. É exatamente como você abre o seu Magnus Billing. Tá? Feito isso, agora você vai no seu Magnus Billing, tá? Menu Configurações API, novo, tá? E cria aqui uma chave de acesso para o seu usuário Magnus Billing. Para o seu usuário de root, perdão, o usuário que você usa para acessar o seu painel de administração do Magnus Billing. Tá? No meu caso aqui, no meu servidor de teste, é Lefa Magnus. Tá? Vamos criar aqui, deixa eu pegar uma chave, gerar um valor aqui bem esquisito. Tá? Vou botar aqui, ó, esse valor como APK, aí eu já posso colar aqui. Tá? E vou pegar um outro valor qualquer aqui e vou colocar como secret. E vou colar esse valor que eu botei lá aqui. Perfeito? Agora eu vou dizer aqui se essa conexão via API, eu posso ler, escrever, criar, editar ou deletar. Tá? E se eu quero limitar o acesso ao meu Magnus Billing via API por esse usuário para algum IP ou alguns IPs que eu colocaria aqui. Neste caso, eu vou deixar tudo aberto. Tá? Então tá aqui. Já criei a minha API. Só dou um salve, só salvei aqui, tá? E agora aqui só para a gente ver se não deu erro nenhum. Ó, pode ver que agora eu tenho aqui o meu arquivo read. Eu vou botar php read php. O que deu errado aqui? Não encontrou? Capaz que ali seja letra minúscula. Ali está. Ali é letra minúscula. Eu vou ajeitar isso aqui no projeto depois. Tá? Bom, já executou e não mostrou nada, tá? Não mostrou nada porque, obviamente, não estava dando eco, não estava dando nada aqui. Então, vou botar um print result aqui, ó. Nós já vamos ver que já vai dar já vai dar o result para nós. Aí está. Já retornou tudo para nós aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, esse modo, o primeiro, a gente já sabe fazer a instalação e já sabe fazer a conexão no Magnus Billing. Agora neste vídeo, eu vou falar sobre o read, tá? O read é o método que eu instanciando a classe aqui, tá? É um método que eu posso ler qualquer menu do Magnus Billing, desde que, obviamente, que o usuário da minha API tenha acesso. Tá? Então, por exemplo, se eu criei uma API, uns dados de API para uma conta de um usuário, por mais que o usuário queira vir via API e ler um menu que não está autorizado no grupo de acesso dele, tá? Por exemplo, o grupo cliente aqui não tem permissões para ver o menu rotas, nem troncos, nem provedores. Então, se ele vir aqui e tentar ler o menu trunk, tá? Que seriam os troncos, tá? Como aqui eu sou administrador, ele vai permitir. Mas se a minha API fosse de um usuário, obviamente ele não iria permitir, não ia listar nada. Aqui, como eu dei
para ler, dar um read no módulo user, ele listou todos os usuários. Se essa API fosse de um usuário, ele listaria somente o usuário dele. Tá? Então, por exemplo, quero ler o módulo zip. Tá? Já me mostra todas as minhas contas VoIPs. Tá? Se a gente dá uma olhada aqui, ó, na classe e buscamos o módulo read, ó, ele permite você chamar ele pelo o nome do módulo, a página, se você não mandar por padrão, é 1. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu quiser ver CDR, call, e quero ver a página 2, tá? Porque se eu botar a página 1 e executar o script, você pode ver aqui, ó, que ele vai executar os 25 primeiros registros do módulo CDR. Podemos confirmar aqui, ó, se eu for em relatórios, extrato, ó, podemos ver que ele mostrou, porque ele mostra exatamente o mesmo que o Magnus Billion. Vamos ver ali, ó, a última chamada que ele mostrou foi KLD número 31, tá lá, a mesma chamada, tá? Podemos até confirmar pelo ID, ó. ID final 437. ID final 437. Tá, mas agora se eu quero ver a segunda página, como é que eu faço? Simples, só bota aqui 2. Então você vai ver a segunda página. Ó, vamos ver aqui, ID final 412. Página 2, final 412. O primeiro 436. Vamos olhar ali, ó. Então são 25 resultados. Ó, primeiro ID 436. Mesmo número ali, que é, como eu disse, um celular de teste meu aqui. Um servidor de teste. Tá? Então aqui a gente já sabe conectar no Magnus Billion e fazer o read. Aqui em Wiki você tem a documentação também, ó. Como fazer a conexão, se você esquecer, e como ler. Aqui está o read, que foi o que eu falei. Tá? Aqui nesse caso aqui ele está fazendo um filtro, tá? Set filter, pegando get ID, tá? Mas não é a intenção nesse vídeo agora, estamos falando exclusivamente do método read. Mas nós vamos falar todos esses outros módulos aqui em outros vídeos, tá bom? E eu falei também que caso você não tenha acesso root ao lugar onde você queira fazer essa integração, tá? Então aqui, ó, eu vou remover o Compose totalmente, vou remover o vendor, tá? Nós podemos ver que no nosso diretório ficou só nosso arquivo read, tá? Então como é que eu faço agora para funcionar aqui? Porque vamos dizer que eu não tenho acesso ao root, tá? É simples também. Eu vou aqui no GitHub e diretamente pego esse arquivo, o Magnus, que é a classe, tá? E copio e crio ele inteiro aqui dentro do Magnus do diretório. New file, vou chamar aqui de magnusbilling.php. Colo o conteúdo aqui dentro. Nesse caso eu removo o namespace, tá? E aqui no require once eu vou remover o autoload do Composer, boto magnusbilling.php e removo o use também. Pronto. Podemos ver aqui que nós temos dentro do nosso diretório agora o read e o Magnus Billing. Se eu executar o read, ele vai funcionar da mesma maneira. Ó, tá aí. Tá bom? Então, dessa maneira, você já sabe então conectar ele tanto usando o Composer ou simplesmente copiando a classe e instanciando essa classe em um arquivo PHP simples. Tá ok? Se esse vídeo foi útil para você, se inscreve no canal, deixa o seu like
que aí a gente vai, de acordo com o que a gente vai vendo, que vai tendo utilidade esse vídeo para vocês, a gente vai fazendo o restante dos vídeos, que é como atualizar, como editar, como fazer filtro, como usar tabulação, como deletar qualquer registro no Magnus Bini, por exemplo, uma chamada, como adicionar crédito, como criar um cliente via API, como botar crédito numa conta do Magnus Bini, como verificar, por exemplo, quanta chamada determinado usuário fez num intervalo de tempo, tudo isso a gente consegue fazer pela API. Tá? Dessa forma, podendo integrar com qualquer sistema existente no mercado. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.